Tudo bem? Quero te convidar nesse momento para refletirmos juntos nas Sagradas Escrituras, texto que eu escolhi aqui, texto de João, capítulo 3, que o texto diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disser: importa-vos nascer de novo. Terminando aqui o versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O título dessa mensagem é Tirando a roupagem da religião. Muitos aprendem como primeiro versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É comum muitos cristãos decorarem esse versículo. Poucos entendem, na realidade, o contexto dessas palavras de Jesus. Essas palavras, João 3,16, elas têm início aqui nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. No início, Jesus está aqui conversando com Nicodemos. Nicodemos vai ao encontro de Jesus. E aqui a gente tem aqui algumas características de quem é Nicodemos. Ele era um fariseu, um dos principais dos judeus. Para a gente entender melhor aqui o que era um fariseu, o que era uma pessoa que fazia parte desse grupo, os fariseus eram o grupo mais importante, mais forte do judaísmo, junto com os saduceus. Os saduceus tinham uma característica mais liberal, mais política. Já os fariseus também tinham esse viés político, interesses de poder, porém eles tinham como uma característica a defesa da lei, a defesa dos profetas, a esperança do Messias que viria. Então eles eram guardiões dessas verdades. E aí Nicodemos, ele era um fariseu extremamente reconhecido, ele era príncipe, era mestre, era aquele que estava à frente desse grupo, que estava ali liderando, ensinando, instruindo. Ele era respeitado. E ele também era uma pessoa que tinha um entendimento do Antigo Testamento, da lei, da promessa da vinda do Messias. E ele começa a perceber que Jesus tem alguma relação com algo vindo de Deus, porque ele observa os sinais. Então, a gente vê claramente que Nicodemos estava atento, estava procurando o cumprimento das promessas de Deus, e ele estava ali percebendo que Jesus tinha alguma relação com isso. E aí Jesus, ele vai bem direto, ele diz assim: é necessário nascer de novo. Jesus está falando claramente de algo espiritual, algo simples. Jesus, ele mesmo tratando com o doutor da lei, ele sabia da ignorância espiritual por trás da religião, e ele traz algo simples: é necessário nascer de novo. E mesmo Jesus
trazendo algo de forma clara e simples, há confusão na mente de Nicodemos. Nicodemos já indaga, mas como pode um velho nascer segunda vez? Que doutrina é essa? Nicodemos já começa a questionar a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus. E aí Jesus enfatiza mais uma vez, em verdade vos digo. Essa fala repetitiva, em verdade vos digo, traz o peso de uma afirmação forte, de algo extremamente relevante, que é necessário nascer da água e do Espírito. Algo que vem de dentro. A água ali está sendo simbolizada, que traz uma referência à palavra. O novo nascimento é um nascimento que vem da palavra, da verdade. E esse nascimento, ele gera vida no espírito, no interior do ser humano. Não é um nascimento físico, material, corpóreo. É um nascimento espiritual. Aqui Jesus está falando do início da caminhada, o princípio da caminhada na fé, que é o nascimento espiritual. E é importante destacar que Jesus relaciona esse nascimento espiritual com o reino. Porque os fariseus, eles tinham essa ideia do reino, o reinado de Deus, que os judeus iriam vencer os romanos, que os judeus iriam conseguir libertação através do Messias que viria e que traria para eles o poder de volta, as conquistas, a glória. Mas Jesus, ele fala de um reino que não é desse mundo. Não é um reino que está lá no céu, um reino futurístico, não. Mas ele fala de um reino que não tem o viés humanista, mundano, mas é um reino que é gerado no coração. O reino de Deus é algo que está entronizado dentro de nós. Viver o reino, enxergar o reino, fazer parte do reino, é ser transformado interiormente, é ter a sua alma e o seu coração, o seu íntimo do seu ser totalmente entregue ao Senhor. É o nascimento que vem de dentro, do espírito, do íntimo do coração do homem. Porém, a religião, ela trabalha somente o estereótipo. São somente fachadas, são somente roupagens, são somente coisas aparentes, mas que tentam esconder um sepulcro caiado, algo que é bonito por fora, mas é podre por dentro. Então muitos ficam presos à religiosidade, se prendem a nomenclaturas, se prendem a uma cartilha de moralidade, e que até vivem essa cartilha com muito esforço, mas dentro do seu coração não arde pela palavra de Deus, não arde pela presença do Senhor, não tem alegria com as coisas eternas. A transformação espiritual, ela faz com que nós possamos mudar a nossa forma de ver, de pensar e de sentir. Metanoia, uma palavra grega que a gente traduz para arrependimento, ela significa mudança de mente. O arrepender-se significa mudar a mente. Isso só acontece quando há a obra do Espírito no coração do homem. O Espírito Santo é que ele vai fazer com que o nosso interior seja transformado. Então há uma diferença da transformação da religião e da transformação do Evangelho. Na transformação da religião, nós criamos uma linguagem evangelicalês, nós criamos usos e costumes
que até tem a sua valia, a sua importância, mas não é suficiente para transformar o íntimo do ser humano, porque para transformar o íntimo do ser humano somente com o Evangelho, com a palavra, somente com a palavra sendo introspectada, enfiada na mente, na alma, do coração pelo Espírito Santo. E aí sim há uma transformação, há uma mudança. E aqui, no versículo 8, Jesus ele explica melhor o que é esse novo nascimento, como nós podemos identificar esse novo nascimento. Ele fala aqui, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma obra que vem do Espírito Santo, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa obra do Espírito, ela faz com que nós possamos entender que somos pecadores, que necessitamos da sua graça, que necessitamos de uma vida de dependência do Senhor, e agora nós estamos entregues nas mãos do Senhor. É o Senhor que conduz as nossas vidas. E Pedro fala: para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? A verdadeira conversão, ela se manifesta no coração e numa vida onde agora não é mais guiado pelos seus sonhos, projetos, desejos, mas sim pela vontade do Senhor. Uma verdadeira conversão, um novo nascimento, é uma vida agora dependente do Espírito e não mais dependente da sua natureza, do seu ego e dos seus desejos. É necessário nascer de novo. Jesus diz, esse novo nascimento é uma manifestação de uma mortificação da carne. Se o grão de trigo, está falando de Jesus, não cair na terra, isso não pode dar bons frutos. É necessário que Jesus morresse para que hoje nós estivéssemos frutificando em Cristo. Então, assim como Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, o novo nascimento é essa nova vida em Cristo. Vida essa agora que não é mais guiada pelo nosso coração, não é mais guiada pelas nossas ambições, pelos nossos interesses, mas é guiado pela vontade do Espírito. O verdadeiro Filho de Deus, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, tiveram esse nascimento espiritual, eles tiraram a roupa da religião, já não se escondem mais em nomenclaturas e também não caminham mais segundo as suas vontades, mas caminham numa rendição constante, buscando desejosamente fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Mesmo que isso traga prejuízos para a sua vida, mesmo que isso traga sofrimento para as suas vidas, mas o que importa é fazer a vontade do Senhor. Que o novo nascimento realmente possa se manifestar na tua vida, que você verdadeiramente possa tirar essa roupagem da religiosidade, que o Espírito Santo possa, teu coração, fazer transformação interior, porque os que realmente herdarão o reino dos céus, os que verdadeiramente estarão na eternidade com o Senhor, não são aqueles que moralmente atingiram bons pontos dentro da religião, mas aqueles que dependeram do Espírito Santo para reconhecerem a obra do Senhor em suas vidas e que viveram segundo o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe, que essa reflexão possa falar ao teu coração.